Você tem o poder das escolhas. Você é o principal responsável pelo seu destino. Só tenho 22 anos e não quero morrer. Ainda não sei nada da vida. Um homem obrigado a viver na horizontal. Ai, meu Deus do céu. Ilhado em uma cama. O senhor se sente muito só? Não é que eu me sinto, eu sou só. Refém do próprio corpo. Como você se vê? Isso se chama autoimagem. No fundo, eu tenho um pouco de esperança. Eu só quero ser uma pessoa normal. Você não consegue, eu fico uma pilha. Se eu não mudar agora, meu medo é que vai ser tarde demais. Que dor! Isso. Eu me recuso a parar de lutar. Eu tenho que fazer isso pelos meus filhos. Com o avanço da tecnologia, o sedentarismo e os maus hábitos alimentares passaram a prevalecer, e com isso as pessoas estão cada dia mais desenvolvendo doenças por esses motivos. Um deles é a obesidade. A obesidade é uma condição clínica causada pelo acúmulo de gordura localizada em diferentes partes do corpo humano. Embora o consumo exagerado de calorias seja um dos principais fatores para o desenvolvimento da doença, há outros que podem resultar na mesma. Sendo assim, o acúmulo de gordura acontece quando há um desequilíbrio entre a energia que é inserida no corpo por meio das refeições e a energia que é gasta pelo corpo nas atividades do dia a dia. Para saber se uma pessoa está obesa ou não, é necessário fazer o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, ou seja, o peso dividido pela altura ao quadrado. Conforme seu resultado for positivo, a pessoa pode ser classificada como obesidade de grau 1, obesidade de grau 2 ou obesidade de grau 3. O paciente com obesidade pode apresentar diversos problemas e complicações, como diabetes, pressão alta, apneia do sono, aterosclerose, trombose, varizes, distúrbios no ciclo menstrual e problemas vasculares. O tratamento para a obesidade vai depender de cada caso. Por isso, é importante o acompanhamento com um nutricionista e endocrinologista. Em alguns casos, há a possibilidade da cirurgia bariátrica, sendo estes considerados casos extremos, onde a pessoa corre até mesmo risco de vida. Dados sobre a obesidade. Segundo a OMS, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar no Brasil. A estimativa é de que em 2025, 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam obesos, ou seja, 700 milhões de indivíduos com obesidade. No Brasil, a obesidade subiu em 67,8% nos últimos 13 anos. A maior taxa de crescimento foi entre adultos de 25 a 34 anos, 84,2%, e de 35 a 44 anos, 81,1%. 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos e 7% dos adolescentes de 12 a 17 anos no Brasil têm obesidade. Segundo dados da PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, o percentual tanto da obesidade quanto do excesso de peso vem subindo. Em ambos os sexos, o excesso de peso avançou e a obesidade mais que dobrou. A obesidade de grau 1 deve ser baseada num tripé: dieta, exercício físico e medicação em longo prazo, por se tratar de uma doença crônica. Paciente que tem IMC abaixo de 35, sem doenças associadas, deve, sem dúvida, tentar tratamento clínico antes, com chances de conseguir resultados razoáveis.
Obesidade do grau 2. O paciente que tem IMC entre 35 a 39,9, o uso de medicações para a perda de peso também é um método que pode ser proposto diante de avaliações e acompanhamento médico, e a cirurgia podendo ser considerada uma opção de tratamento. Porém, devido ao estado de obesidade, a cirurgia apresenta alguns riscos, como sangramento, eventos de tromboembólicos e vasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a obesidade de grau 3 é um paciente que tem IMC igual ou superior a 40, com obesidade mórbida e acompanhado com diabetes e hipertensão, pode optar por fazer cirurgia de redução de estômago para controlar o peso e sair da obesidade. Existem 4 técnicas diferentes da cirurgia bariátrica para obesidade, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. A primeira é a banda gástrica ajustável, a segunda é a gastrectomia vertical, a terceira é a bypass gástrico e a quarta é a derivação biopancreática, que na escolha da cirurgia dependerá do quadro do paciente, do grau de obesidade e das doenças relacionadas. A medida da circunferência abdominal serve como indicador de risco. Essas medidas são feitas com uma fita métrica na altura do umbigo. Homens adultos acima de 94 centímetros é considerada elevada e acima de 102 centímetros, muito elevada. E em mulheres adultas, essa circunferência maior que 80 centímetros é elevada e 88 centímetros, muito elevada. Lembrando que existem parâmetros da normalidade de diferentes grupos étnicos, idade e uma avaliação de risco. Classificação da obesidade. Homogênea é aquela em que a gordura está depositada de forma homogênea, tanto em membros superiores, inferiores, quanto na região abdominal. A androide é a obesidade em formato de maçã, mais característica do sexo masculino ou em mulheres pós-menopausa. Neste caso, há um acúmulo de gordura na região abdominal e torácica, aumentando os riscos cardiovasculares. A ginoide é a obesidade em formato de pera, mais característica do sexo feminino. E nesse caso, é um acúmulo de gordura na região inferior do corpo, se concentrando nas nádegas, quadril e coxas. Está associada a maior prevalência às artroses e varizes. Para identificar que uma pessoa está obesa, a maioria das vezes utiliza-se o IMC, o Índice da Massa Corpórea, que é um cálculo que analisa o peso que a pessoa apresenta em relação à sua altura, sendo dividido em diferentes graus. Abaixo do peso, o IMC abaixo é 18,5. Peso normal, o IMC é entre 18 a 24,9. Sobrepeso é o IMC entre 25 a 29,9. A obesidade grau 1 é o IMC entre 30 a 34,9. A obesidade grau 2 é o IMC entre 35 a 39,9. A obesidade grau 3 ou obesidade mórbida é o IMC igual ou superior a 40. Homens e mulheres entre 19 a 60 anos para avaliação do IMC e de crianças e adolescentes, e tem no portal do Ministério da Saúde, que lá ele disponibiliza uma tabela com as classificações separadas por sexo e faixa etária. Estar gestante e obesa é algo que acontece com frequência? Veja só, nessa epidemia mundial de obesidade, as mulheres são especialmente afetadas, incluindo as brasileiras. Segundo a mesma pesquisa da OMS, 20% das mulheres no país são obesas, percentual alarmante ao considerar
considerarmos que é um problema de saúde em expansão entre as mulheres em idade reprodutiva. Mas quando uma mulher é considerada obesa? Quando uma mulher grávida, gestante, é considerada obesa? Uma mulher grávida é considerada obesa quando apresenta um índice de massa corporal, ou IMC, pré-gestacional superior a 30 kg ao metro quadrado. Será que existe algum fator de risco associado à obesidade gestacional? E como ela afeta a saúde do bebê e da gestante? 35 anos, 1,76 m de altura, 165 quilos. Carol chega acompanhada do marido para mais uma consulta com o obstetra. Isso. Ela está no 4º mês da gestação, grávida e obesa mórbida. Uma combinação perigosa para a mãe e para o bebê. Oi, boa tarde, Carol. Como é que você tá? Tudo bem. A primeira preocupação do médico é com o peso de Carol. Manteve o peso, Carol, esse mês? Mesma coisa. Segurou direitinho, alimentação, tudo? Tudo tranquilo. Quanto maior o índice da obesidade, maior o risco da gestação. A obesidade mórbida, ela já torna-se uma paciente de risco maior em vários segmentos, né? Desde a sua vida pessoal, do dia a dia, até a sua vida comportamental em gestação. Até a escolha do hospital é diferente para quem tem a estrutura da Carol. A anestesia é diferente, o tamanho da agulha que se faz, nem todos os hospitais têm o material adequado para receber uma paciente com obesidade mórbida. A paciente sabe que precisa se cuidar, e muito. A pressão dela está ótima. É hora de ver o bebê. O excesso de gordura dificulta o trabalho do obstetra. Como o espaço entre a pele e o útero é grande, a precisão da análise é menor. Então eu quero pegar o menor ponto de gordura dela, que é aqui na sífise púbica, para pôr o aparelhinho e a gente conseguir enxergar o bebezinho. E ele consegue. Aqui está a coluninha, perfeita, as perninhas. Ele está de bruços. O coraçãozinho a gente consegue ver nesse Doppler colorido e está em atividade perfeita. Além de ver os detalhes do bebê, o médico ainda descobre o sexo dela. Você vai ter mais uma menininha, se Deus quiser, bem perfeita. Ah, obrigada. Tá contente? Tô. Lógico, né? Vindo com saúde. É o que importa. É o que todo importa. mundo gostaria. Você ficou triste por ser menina? Não. Não? O importante é vir com saúde. Ah, ficou um pouquinho, vai, né? Não fiquei triste, não. Já temos 3 meninas e só o Lourenço de menino. Lógico que se viesse um menino ia equilibrar o time, mas veio outra menina, não tem problema. O sexo do bebê o exame já descobriu. Mas será que ela vai ser gordinha como a mãe? O fator genético conta, mas o que chama a atenção da ciência agora é que o tipo de parto, cesárea ou normal, também influencia, e muito. E um dos fatores de risco associado à obesidade gestacional em recém-nascidos são que, além da macrosomia fetal, os mesmos podem apresentar dislipidemia, hipoglicemia neonatal, trauma fetal, defeitos do tubo neural, prematuridade, sofrimento fetal, risco aumentado de aspiração do mecônio. Hoje eu irei abordar com vocês um pouquinho sobre a obesidade infantil. Vocês sabiam que 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de obesidade? E que 8 a cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta? A obesidade infantil, anos atrás, era tratada apenas pela estética, por consequência do incômodo das zoações dos coleguinhas nas escolas. Porém, o excesso de peso pode provocar inúmeros problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes, problemas cardíacos e má formação do esqueleto. As crianças, em geral, ganham peso facilmente devido a fatores como hábitos alimentares errados, inclinação genética, distúrbio psicológico, problema na convivência familiar, entre outros. Uma curiosidade
que muitas pessoas acreditam é que as crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Essa afirmativa nem sempre é verdadeira. Em geral, as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico, que não precisa ser ingerido em grande quantidade para ter o aumento de peso. As notificações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2019 revela que 16,33% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão com sobrepeso, 9,38% com obesidade e 5,22% com obesidade grave. Em relação aos adolescentes, 18% apresenta sobrepeso, 9,53% são obesos e 3,9% têm obesidade grave. O diagnóstico da criança é diferente do adulto. No adulto, o diagnóstico baseia-se no índice de massa corpórea, o IMC. Na criança, esse diagnóstico é feito por meio da curva de peso pela idade e o IMC pela idade. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo e excesso de gordura corporal no indivíduo. As crianças obesas são mais propícias a ter asma, apneia do sono, problema nos ossos e articulações, diabetes tipo 2, colesterol alto, problemas no fígado e doenças cardíacas. É preciso manter um equilíbrio, diminuir refrigerantes, gordura, passar a consumir frutas, vegetais, cereais. Diante deste cenário, foram criadas práticas integrativas. A estratégia intercessorial é de prevenção, controle e tratamento da obesidade. Recomendações essas que são para estados e municípios para incentivo à mudança de alimentação e prática de atividade física. A estratégia é pautada em 5 grandes eixos de ação. Primeiro, disponibilidade e acesso a alimentos adequados e saudáveis que visam facilitar o acesso físico das comunidades e famílias aos alimentos e preparações tradicionais relacionados à agricultura. Segundo, ações de educação, comunicação e informação. Pode ser feita em visitas domiciliares, escolas ou de modo externo e exposto no território. Tem como objetivo compartilhar conhecimento para a conquista de melhores condições de vida, saúde e segurança alimentar e nutricional da população. Inclui a provisão de informações, estímulo ao autocuidado, além de estratégias articuladas e contínuas de educação e mobilização da saúde pública. Terceiro, promoção de modos de vida saudáveis em ambientes específicos. Trata-se das mudanças estruturais, essencialmente nos espaços institucionais e urbanos, voltadas à promoção da alimentação adequada e saudável, atividade física e acesso a espaços públicos de lazer. Quarto, vigilância alimentar e nutricional. Compreende o monitoramento das condições de alimentação e nutrição de determinado indivíduo ou população. Quinto, atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso ou obesidade na rede de saúde. Isso deve prover um conjunto de cuidados que contemplam ações de promoção e proteção de saúde, assim como a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da obesidade e outros agravos à saúde associados a ela, organizados e ofertados de forma conjunta pelas 3 esferas de gestão. Como já dito, essas estratégias são recomendadas por estado e município para a população no geral. O Sistema Único de Saúde também trata individualmente de quem já é obeso, e a gente vai ver um pouquinho de como isso é feito a seguir. A Unidade Básica de Saúde tem um papel fundamental para melhores resultados e qualidade de vida de cada indivíduo. Para que o acolhimento seja adequado, é necessário um trabalho em equipe, onde vai ser feita identificação dos possíveis casos a serem assistidos, diagnóstico dos principais agravos e planejamento associado à avaliação para práticas de saúde efetiva ao indivíduo particular. Esse paciente tem um acompanhamento na unidade de referência com o clínico geral ou médico da família. Isso quando a unidade tem estratégia familiar. Se tiver, também tem um acompanhamento com o restante da equipe, o que pode incluir um enfermeiro,
técnico e auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Esse paciente pode ser orientado, diagnosticado segundo sua estratificação de risco, quando a obesidade ela é associada com outras comorbidades, e encaminhado para outras especialidades, bem como a assistência terapêutica multiprofissional. O SUS, infelizmente, não oferece medicamentos para tal patologia. Portanto, em último caso, quando não se tem sucesso em diferentes alternativas associadas a mudanças de hábitos alimentares e atividade física, e o IMC do paciente continua igual ou maior que 30 quilos, ele pode ser submetido à intervenção cirúrgica. A bariátrica, que é a cirurgia que é feita, embora seja muito eficaz, traz sérios efeitos colaterais. Com isso, finalizamos o que nos foi proposto pertinente ao assunto. Temos ciência de que o tema é extenso e que, se o tempo permitisse, seriam agregadas muitas outras informações. Gratas pela oportunidade de aprendizado que nos foi apresentada, saímos hoje um passo à frente para a realização dos nossos sonhos. Obstáculos surgiram e foram vencidos. Eterna gratidão aos envolvidos.